Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, Pastor Carlos Salles, agora com a Escola Dominical, nessa tarde, nesse dia 22 de setembro. Nós temos aí a alegria de estar aí trazendo para os amados irmãos a Escola Dominical da data de hoje. Hoje nós estamos aí na lição 12. O banquete de Esther denuncia, aleluia, e também há livramento nessa denúncia, amém? O texto áureo vai dizer assim: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Verdade prática vai dizer dessa maneira: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Aleluia, a um Deus no céu. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está aí no livro de Esther, capítulo 7, do versículo de 1 a 10. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai dizer assim: vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, diz também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do meu reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se é, ó rei, e se achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como a minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor, o inimigo é este, o mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete, o banquete do vinho, para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do pátio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante, aleluia, perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse-lhe o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Amém? Glórias a Deus. A introdução desta lição. Na lição anterior nós vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os seus amigos, aleluia, de Amã, pronunciavam a sua derrota. Tudo seria resolvido no segundo banquete oferecido por Esther. Banquete
e a denúncia, a instabilidade de Ramã. O dia foi terrível para Ramã. Cedo saiu de sua casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu durante o dia. Serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã, em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável. Chegaram os seus servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Ester. Ramã estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. O banquete do vinho, o banquete para o qual Ester convidou Assuero, chamando de banquete do vinho. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos, toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Havia expressa proibição para os sacerdotes, numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia no estudo pentecostal. A abstinência total do vinho era condição para o voto de nazireado. Além do texto veterotestamentário, ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Está aí em Jeremias capítulo 35, versículo 6 ao 19. No Novo Testamento, o ensino é não se embregar com o vinho, mas encher com o Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Devemos fugir de toda a aparência do mal e nos abster totalmente de tudo o que não convém aos santos. Qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber que inquietação, a rainha estava, a fim de atendê-la. O fato de Ester comparecer em sua presença, correndo risco de morte, e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí sua prontidão a novamente inquirir-lhe: qual é a tua petição, rainha Ester? Qual é o teu requerimento? Até a metade do meu reino se fará. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Ester se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal Amã. A mulher virtuosa, sabe abrir a sua boca com sabedoria, sem perder a compostura. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fúria do rei contra a injustiça. A revelação do plano. Ester detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e da vida do seu povo, os judeus. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Ester capítulo 7, versículo 4. Ester fez ver, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui Ester fez ver ao rei o absurdo do plano, que visava o extermínio de toda uma raça,
nada comparável a uma venda como escravos ou servos. Ou não era incomum na época. Se fosse isso, Esther disse que não incomodaria o rei. Quem fez isso? A pergunta de Assuero, o rei Assuero. Pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse reconhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome, Esther capítulo 3, versículo 12 e 13. Todavia, não se pode resumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes até aos pais escapam fatos próximos de seus, olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então, a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava de do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. Esther capítulo 2, versículo 10. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Ramã, mas conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava Esther. Ramã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo sociais, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seus próprios limites e não abusar de direitos ou medir força no estilo ou ele ou ela ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo em um efeito bumerangue, como aconteceu com Ramã. A terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo da sua rainha. Com toda a firmeza, Esther respondeu ao rei, cara a cara com Ramã: o homem, o opressor, o inimigo é este, o mau Ramã. Esther capítulo 7, versículo 6. Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Provérbios capítulo 31, versículo 8. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. 2 Coríntios capítulo 10, 4. Manteve a sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. A essa altura, Ramã já estava apavorado. A reação que teve foi de lançar sobre Assuero de Esther. Lerei novamente para ficar melhor entendido. A essa altura, Ramã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Ramã prostrado sobre o seu divã, o divã da rainha, e fez uma péssima interpretação da cena. Ramã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei. Esther capítulo 7, versículo 8. Auxílio da vida cristã. O perfil do maligno Ramã. Pontos fortes e êxito. Alcançou grande poder e foi o segundo no comando do reinado da Pérsia. Fraquezas e erros. O desejo de controlar as pessoas
e receber honra era o seu maior objetivo. Foi cegado pela arrogância e presunção. Planejou matar Mardoqueu e constrangiu, aleluia, e construiu para ele uma forca. Orquestrou o plano para exterminar o povo de Deus, espalhado por todo o império. Lições da vida: o ódio será punido. Deus possui um incrível registro para fazer com que os planos malignos se voltem contra os seus planejadores. O orgulho e a presunção serão punidos. Uma insaciável sede de poder e prestígio é autodestrutiva. Local onde aconteceu tudo isso, na capital Suzã, na Pérsia. Ocupação: o comando do império, familiares, esposas, Eres, contemporâneos, Assuero, Mardoqueu, Ester. Esses eram os participantes dessa nossa história. O grande livramento, a história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Ramã estava decretada. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Ramã, e a história da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio. Nada ficou oculto. Um dos seus eunucos, Harbona, sabia que até o tamanho de 50 côvados de altura, cerca de 22 metros, não se sabe por qual motivo Ramã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público. Os ventos mudaram. Até aquele dia, a exerção de Mardoqueu, todos os seus servos de Assuero inclinavam e se prostravam diante de Ramã, mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir a sua execução, informando Assuero da forca preparada para Ramã, para Mardoqueu. Em ambientes de poder, às vezes, impera um certo, aleluia, de sistema, de conveniência, muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Harbona até tenha feito parte do grupo dos servos do rei, que denunciou a Mardoqueu para Ramã. Agora soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Ramã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para o bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Auxílio da vida cristã. A trama maligna de Ramã voltou-se para ele. A trama odiosa e maligna de Ramã se voltou contra ele quando o rei descobriu suas verdadeiras intenções. Ele foi pendurado na forca que havia preparado para outra pessoa. Provérbios capítulo 26 e 27, versículo 27, ensina que se uma pessoa fizer uma armadilha para outra, ela própria nela cairá. O que aconteceu com Ramã demonstrou os terríveis resultados na vida de alguém que arma ciladas para outrem. O véu era colocado sobre a face da pessoa condenada à morte, pois os reis persas se recusavam a olhar o rosto da pessoa condenada. Conclusão: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se
converta e viva. É o espírito rebelde, e quanto mais do homem que leva à perdição. Ramã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na sua própria forca, que preparou. Que o Senhor guarde o nosso coração de toda a maldade. Amém? Revisando o conteúdo, como foi a atitude de Esther diante do rei Assuero e de Ramã. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando mal a Amã. Qual a reação do rei diante da revelação do plano de extermínio do povo da rainha? O Deus de Israel, de surpresa ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. Esther capítulo 2, versículo 10. Será razoável que Assuero não conhece detalhes de seu próprio decreto? Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Como Assuero interpretou a atitude de Ramã de se lançar sobre o leito da rainha? O rei voltou do jardim e viu Ramã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Ramã teria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei. Como se deu o fim de Ramã? Harbona soube, aleluia, ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada para Ramã por Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para o bem do rei. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Amém? Kleber Monteiro, seja bem-vindo. Um abraço para ti aí, um abraço para todos. Deus esteja abençoando a vocês. Amém? Deus esteja aí operando maravilhosamente. Mais uma lição da escola dominical. Nós terminamos uma bênção, né? Nós aprendemos muito, né? Quando nós nos colocamos a serviço do reino. Eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Todo aprendizado, ó Pai, aleluia, toda boa dádiva, Pai, nós sabemos que vem do Pai das luzes, ó Pai, que vem do Senhor. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, colocando na nossa mente, no nosso coração a Tua palavra. Não deixa, Senhor Deus, que essa palavra venha se perder de vista, mas que possamos a cada dia aprender mais e mais do Senhor. Então, nos abençoa, nos fortaleça e que sejamos, ó Pai, uma bênção diante do Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja nos lavando, remindo, transformando. Sejamos uma bênção diante do Rei de Israel. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. E até daqui a pouquinho, às 19 horas, nós estaremos novamente aí transmitindo a live agora do culto, né? Nós estaremos com o culto de adoração ao Senhor, louvor e adoração ao Senhor às 19 horas. Você é o meu convidado especial e eu louvo e engrandeço a Deus pela tua vida. Que o Senhor esteja lavando, remindo e transformando a tua vida em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe a todos.